Olá, bem-vindos à Igreja no Mundo, o programa da Fundação AIS, a ajuda à Igreja que sofre aqui na sua televisão. Eu sou o Paulo Baito e é um privilégio saber que posso contar com a sua companhia aí desse lado ao longo dos próximos 50 minutos. Amidst cold, no electricity, no heating, but with God who is coming to be again born among us, we will celebrate this Christmas. O arcebispo Sviatoslav Shevchuk está a falar-nos no meio da neve, que neste inverno se vai transformar numa ameaça. O frio, as baixas temperaturas, a falta de eletricidade, de gás, de qualquer tipo de aquecimento vai ser, na maior parte das aldeias, vilas e cidades da Ucrânia, um problema dramático. A destruição das redes de energia que a Rússia transformou num alvo na guerra vai pôr à prova a resiliência do povo ucraniano. Este é um programa especial de Natal. Nós vamos ter 3 programas com um formato diferente do habitual, em que vamos recuperar histórias, protagonistas e temas que de alguma forma marcaram a atualidade ao longo deste ano. A guerra na Ucrânia é um desses temas, claro. Para nos falar desta mensagem que o arcebispo Shevchuk nos enviou e também para comentar todos os outros temas que temos para si neste programa, vamos ter connosco, como já é habitual, a diretora da Fundação AIS aqui no nosso país, a Catarina Martins de Betancourt. Olá, Catarina. Olá, Paulo, e olá também a todos os nossos telespectadores, a quem desejo desde já votos de um santo e feliz Natal. Neste programa, como aliás nos próximos 2, vamos trazer até si histórias de pessoas extraordinárias, tantas vezes desconhecidas e ignoradas pela sociedade, mas que todos os dias, com o seu trabalho, com a sua dedicação, ajudam a minorar o sofrimento dos cristãos que são desprezados, que são perseguidos, que são vítimas da violência apenas por causa da sua fé. Ao longo destes 3 programas especiais de Natal, vamos também emitir na íntegra a entrevista com Casimiro Jorge Cajucam, em exclusivo para o nosso programa. Ele é o diretor da única rádio católica na Guiné-Bissau e as suas palavras de alerta sobre o rumo que está a ser seguido neste país africano de língua oficial portuguesa merecem-nos a maior atenção. Será na segunda parte do nosso programa. Para já, vamos falar da Nicarágua, do bispo de Matagalpa, preso desde 19 de agosto e que vai ser julgado agora em janeiro. E vamos comentar também os principais temas, digamos assim, conclusões de um relatório sobre incidentes ocorridos ao longo de todo o ano de 2021 com a comunidade cristã, relatório que foi divulgado agora em novembro. Mas para já, vamos à Nicarágua. O bispo de Matagalpa, Dom Rolando Alvarez, foi acusado pelas autoridades do crime de conspiração e vai ser julgado já em janeiro. A primeira audiência está marcada, Catarina, para o dia 10, que é uma terça-feira. Precisamente, Paulo. Portanto, no próximo dia 10 de janeiro vai realizar-se então a primeira audiência de instrução, ou seja, vai começar o julgamento do bispo de Matagalpa, sobre quem as autoridades judiciais apontam o crime de atentar contra a integridade nacional e também a difusão de notícias falsas que prejudicam o Estado e a sociedade. O bispo, recorde-se, está em prisão domiciliária desde 19 de agosto. O que é que mais se sabe sobre este processo? Bom, o que se sabe é que as autoridades nomearam um advogado de defesa para Dom Alvarez e que há também um sacerdote que está fora do país e para quem que foi considerado como foragido à justiça, e foi também emitido um mandato internacional de captura através da Interpol. Estas notícias são apenas o desenvolvimento de uma situação de perseguição à Igreja na Nicarágua de que temos falado aqui no nosso programa. Exato, portanto a prisão deste bispo, que vai ser então agora julgado, ocorreu na madrugada do dia 19 de agosto, e foi um dos momentos mais marcantes nos últimos tempos desta repressão das autoridades sobre a Igreja, sobre a comunidade cristã na Nicarágua. Mas, infelizmente, não foi o único caso. Antes do bispo ter sido colocado então em prisão domiciliária, o governo de Daniel Ortega expulsou o núncio apostólico, forçou a saída do país das missionárias da caridade, as missionárias que foram fundadas pela Santa Madre Teresa de Calcutá, encerrou, também expulsou outros religiosos e outros sacerdotes que estavam a trabalhar no país, também encerrou o canal de televisão da Conferência Episcopal e também fechou 6 rádios ligadas à Igreja, rádios católicas.
Obrigado, Catarina. Este vai ser um tema, um assunto que obviamente vamos acompanhar por aqui nas próximas semanas. Mas não é só na Nicarágua que há incidentes, que há casos de perseguição à Igreja. Também aqui na Europa isso acontece, apesar de passar, na maior parte das vezes, despercebido da opinião pública. Estou a falar de um relatório sobre os incidentes ocorridos ao longo de todo o ano de 2021 na Europa com a comunidade cristã. Relatório que foi divulgado agora em novembro. Trata-se de um documento do Observatório sobre a Intolerância e Discriminação contra os cristãos aqui no Velho Continente. Em síntese, Catarina, o que é que diz este relatório? Bom, Paulo, este relatório vem confirmar tudo aquilo que a Fundação AIS tem vindo a revelar sobre a situação dos cristãos no Velho Continente, na Europa. Portanto, este observatório documentou mais de 500 mil de incidentes classificados como crimes de ódio contra os cristãos na Europa ao longo do ano passado. A investigação, que procurou detalhar casos de intolerância e discriminação contra a comunidade cristã, concentrou-se em quantos países e em que tipo de incidentes, se é que assim podemos dizer, que tipo de incidentes é que foram analisados? Bom, o Observatório estudou principalmente os factos ocorridos em 19 países da Europa e analisou, acima de tudo, as situações de vandalismo, de roubo ou então, por exemplo, de incêndios criminosos. Penso que os nossos telespectadores estarão a perguntar neste momento qual terá sido o país em que houve mais incidentes, em que houve mais casos de intolerância contra a comunidade cristã. Qual foi, Catarina? Bom, Paulo, o país onde ocorreram mais ocorrências que possam ser classificadas como crimes de ódio foi em França, com 124 casos, seguido depois da Alemanha, com 112 casos. Por coincidência, Paulo, no dia 17 de novembro, ou seja, 2 dias após a divulgação deste relatório, a antiga Catedral Católica Francesa de Saint-Paul de Lyon, na Bretanha, foi alvo de um incêndio que terá tido origem criminosa e que, apenas graças à pronta ação dos bombeiros, não provocou danos ou grandes danos no edifício. E além da França e da Alemanha, e numa ordem decrescente, que outros países são referidos neste relatório? Bom, além da França e da Alemanha, segue-se a Itália, com 92 casos, depois temos a Polónia com 60, o Reino Unido com 40, Espanha com 30 e a Áustria com 20 situações reportadas. A Bélgica, a Irlanda e a Suíça são países que também foram identificados neste relatório, mas não ultrapassando cada um deles a dezena de casos. Além dos crimes de ódio anticristão, o relatório anual deste observatório, que é uma organização não governamental com sede em Viena, na Áustria, destacou também outro tipo de situações? Sim, são também reportados diversos casos de marginalização que os cristãos enfrentam na Europa. Como referi há pouco, estes dados agora publicados vêm confirmar os alertas da Fundação AIS sobre situações de perseguição aos cristãos na Europa, nomeadamente as palavras do Presidente Executivo Internacional da Ajuda à Igreja que Sofre, que em janeiro de 2021, e antecipando o ano que estava a começar, deixava no ar um aviso sobre as situações de hostilidade em relação aos crentes, precisamente no espaço europeu. É verdade, Paulo. Aliás, essa não foi a única vez que o nosso Presidente Internacional, Thomas Arngeldern, fala sobre estes riscos crescentes que é ser cristão na Europa. Mas estas declarações em janeiro do ano passado foram mesmo muito certeiras. Portanto, ele disse, e estou a citar de memória, ele disse basicamente que, embora não haja uma perseguição pública visível, porque não temos aqui na Europa, no entanto, há cada vez mais ressentimento e mais hostilidade em relação aos crentes e, por isso, isto está a tornar-se cada vez mais evidente na Europa. Mas nem tudo é mau nos dados apresentados neste relatório. Os números representam, apesar de tudo, uma queda significativa em relação ao ano anterior, 2020, em que quase foram reportados 1000 casos que podem ser classificados como intolerância e discriminação contra os cristãos na Europa. E bem, e já que estamos aqui a falar em sinais positivos, este ano, Catarina, o Parlamento Europeu permitiu pela primeira vez a instalação de um presépio nas suas instalações. É verdade, trata-se de uma iniciativa da eurodeputada espanhola Isabel Bonjumia,
que é uma católica praticante e que desde 2019 tem tentado concretizar esta ideia, que só agora recebeu então luz verde para que possa acontecer. Portanto, a deputada não esteve sozinha nesta luta e contou desde o início com o apoio da atual Presidente do Parlamento Europeu, a maltesa Roberta Metsola. Também teve o apoio da líder do Partido Popular da Câmara Europeia, Dolores Montserrat, e, portanto, o presépio ficará exposto até ao próximo dia 6 de janeiro de 2023. Ao fim de uma luta de vários anos, Isabel Benjumea conseguiu convencer os responsáveis do Parlamento Europeu que não é ofensivo lembrar que 25 de dezembro é o nascimento de Jesus Cristo. Infelizmente, em muitos países, ser cristão significa mesmo arriscar a própria vida. Bom, se isso não é propriamente assim no espaço europeu, o risco da vida é, de facto, uma realidade na Ásia, em África, no Médio Oriente, em tantos e tantos países. E já que este é um programa especial, vamos também rever o trabalho multimédia que fizemos sobre o relatório Perseguidos e Esquecidos, que a Fundação AIS apresentou aqui em Portugal em novembro. Em todo o mundo, os cristãos são perseguidos e oprimidos em mais países do que qualquer outro grupo religioso. Os sacerdotes são mortos, os fiéis são raptados, as mulheres cristãs são violadas e forçadas a negar a sua fé, as igrejas são profanadas e comunidades forçadas a fugir. Esta última edição do relatório Perseguidos e Esquecidos da Fundação Ajuda à Igreja que Sofre examina a situação em 24 países onde a instituição encontrou provas de graves violações à liberdade religiosa. Perseguidos e Esquecidos concluiu que em 75% dos países sob pesquisa do relatório, os fiéis sofreram um aumento da opressão ou perseguição durante o período em análise de setembro de 2020 a setembro de 2022. Em África, a situação dos cristãos piorou, com provas chocantes de um forte aumento da violência genocida por parte dos jihadistas e outros militantes. De acordo com uma análise independente, entre janeiro de 2021 e junho de 2022, mais de 7.600 cristãos foram mortos na Nigéria, com mais de 40 mortos quando homens armados abriram fogo na igreja de São Francisco Xavier, no estado de Ondo, durante a missa de domingo de Pentecostes. Em Moçambique, o Al-Shabaab intensificou os seus ataques indiscriminados, matando cristãos, esvaziando aldeias de maioria cristã e incendiando igrejas como parte da sua campanha de terror. No Médio Oriente, a migração contínua exacerbou a crise que ameaçava a sobrevivência de 3 das mais antigas e importantes comunidades cristãs do mundo, no Iraque, na Síria e na Palestina. Na Síria, o Hayat Tahrir al-Sham, uma ramificação da Al-Qaeda, alegadamente deslocou um grande número de cristãos, transformando casas em mesquitas. No Iraque, os números caíram cerca de 300 mil antes da invasão do Daesh em 2014 para apenas 150 mil. E em 75 anos após a criação do Estado de Israel, os cristãos na Cisjordânia diminuíram 18% para menos de 1% atualmente. Na Arábia Saudita e noutros lugares, os cristãos são uma minoria silenciosa e invisível, proibida de exibir cruzes publicamente, e há poucos sinais de mudança no horizonte. Na Ásia, o autoritarismo estatal tem causado uma opressão crescente contra os cristãos na Birmânia, China, Vietnã e noutros lugares. O país onde se verifica de forma mais grave que a liberdade religiosa e de consciência estão a ser estranguladas é a Coreia do Norte. O nacionalismo religioso intensificou os problemas para os fiéis, incluindo o regresso ao poder dos talibãs no Afeganistão, que viram os cristãos em massa a fugir do país. Na Índia e no Sri Lanka, o nacionalismo religioso tem assistido a ataques contínuos contra as minorias. Grupos nacionalistas visaram cristãos e locais de culto e até a polícia prendeu crentes ou interrompeu as celebrações nas igrejas. No Paquistão, os cristãos e outros não-muçulmanos estão em risco acrescido de assédio, prisão ou violência, o que em algumas partes do país inclui rapto e violação. Perseguidos e Esquecidos é um testemunho em primeira mão. Estudos de casos, análises de países, globais e regionais, sobre a medida em que os cristãos são visados em todo o mundo.
Os passos para os ajudar por parte da comunidade internacional têm sido muitas vezes demasiado escassos, demasiado tardios. O seu drama é ignorado, e é assim que em muitos países os cristãos continuam a ser perseguidos. Quebremos o silêncio e façamos tudo o que estiver ao nosso alcance para que não sejam esquecidos. Este trabalho mostra-nos como vai o mundo no que diz respeito à liberdade religiosa. A missão da Fundação AIS também é isto: denunciar a perseguição aos cristãos, alertar consciências, mobilizar a ação de pessoas e organizações e ser a voz dos que não têm voz. Todos somos poucos nesta tarefa e nunca é demais lembrar o papel-chave que o Papa Francisco tem desempenhado também nesta missão. Por diversas vezes, o Santo Padre tem-se associado a iniciativas da Fundação AIS. A mais recente foi em outubro, a propósito da jornada de oração do terço com as crianças. Vamos agora rever essas palavras. Martedì prossimo, 18 ottobre, la Fondazione Aiuto alla Chiesa che Soffre promuove l'iniziativa 1 milione di bambini recita il rosario per la pace nel mondo. Grazie a tutti i bambini e le bambine che parteciperanno. Ci uniamo a loro e affidiamo all'intercessione della Madonna il martoriato popolo ucraino e le altre popolazioni che soffrono per la guerra e ogni forma di violenza e miseria. Foi o Papa Francisco a mobilizar as crianças e todo o mundo para a jornada de oração do Terço pela Paz. Foi em outubro, foi um sucesso. Mas estava a falar do Papa e a lembrar que ele tem sido, digamos assim, um porta-voz muito ativo na questão da perseguição aos cristãos, da denúncia da falta de liberdade religiosa. E agora que o ano de 2022 chegou ao fim, é tempo para também revisitarmos alguns dos vídeos do Papa, das mensagens que todos os meses o Santo Padre fez chegar ao mundo e que são como que catequeses, alertas também, avisos sobre temas importantes que muitas vezes andam como que esquecidos. Catarina, de todos os vídeos do Papa, todas estas mensagens, foram 12 mensagens ao longo do ano, alguma que destaque em particular? Bom, Paulo, como acabou de dizer, de facto são todas catequeses muito bonitas, magníficas, com muita profundidade. Portanto, são lições de vida, que são ensinamentos que o Papa nos transmite. Mas gostaria de destacar, talvez aqui, aquela que de alguma forma está mais intimamente, mais diretamente ligada com a Fundação AIS, que foi em janeiro do ano passado, de 2022, quando o Papa falou sobre a liberdade religiosa. Muito bem, vamos então rever essa mensagem, esse ensinamento especial do Papa sobre a questão da liberdade religiosa. É o vídeo do Papa de janeiro de 2022 e Francisco pede as orações de todos nós pelas pessoas que são perseguidas por causa da sua fé. Como pode ser que actualmente muchas minorías religiosas sufran discriminaciones o persecuciones? ¿Cómo permitimos en esta sociedad tan civilizada que haya personas que sean perseguidas simplemente por profesar públicamente su fe? No solo es inaceptable, es inhumano, es una locura. La libertad religiosa no se limita a la libertad de culto, es decir, a que puedan tener un culto el día que es prescrito por sus libros sagrados, sino que nos hace valorar al otro en su diferencia y reconocer en él a un verdadero hermano. Como seres humanos tenemos tantas cosas en común que podamos convivir acogiendo las diferencias con la alegría de ser hermanos. Y que una pequeña diferencia o una sustancial diferencia como es la religiosa no opaque la gran unidad de ser hermanos. Elijamos el camino de la fraternidad, porque o somos hermanos o perdemos todo. Recemos para que las personas que sufren discriminación, que sufren persecución religiosa, encuentren en las sociedades en las que viven el reconocimiento y la dignidad
que proviene de ser hermanos y hermanas. Foi o Papa Francisco, na mensagem que nos enviou em janeiro de 2022, faz agora um ano, e em que falou sobre a questão da liberdade religiosa. Francisco disse que é inaceitável, que é desumano que alguém possa ser perseguido, maltratado por causa da sua fé. Quando falamos na liberdade religiosa, temos também de falar nos heróis que dão a cara, dão tantas vezes a vida em defesa das populações agredidas, perseguidas. A África é um continente onde a violência religiosa tem estado mais acesa. Nós vamos agora até à República Centro-Africana. Vamos ao encontro do padre Aurélio Gazera. Ele é carmelita e os carmelitas têm estado a celebrar ao longo de 2022 os 50 anos de presença neste país. É, Catarina, podemos dizê-lo, um marco extraordinário. Sem dúvida, Paulo. De facto, estas celebrações começaram então em dezembro de 2021 e prolongam-se agora durante todo o ano de 2022 e irão agora até ao fim deste ano de 2022. Portanto, porque em dezembro, a 16 de dezembro de 1971, então os padres Nicolo Helena, Marco Conte, Agostino Mazzocchi, Carlos Sencio chegaram então a Bozum, na paróquia de São Miguel, para ajudar os frades capuchinhos e assim inauguraram então a missão carmelita neste país africano. Nós temos uma mensagem que o padre Aurélio Gazera nos enviou precisamente sobre os trabalhos dos carmelitas na República Centro-Africana, mas e que vamos rever, aliás, com muito gosto, mas antes importa lembrar que este é um país marcado pela violência e pela guerra desde 2013. Precisamente, Paulo. Portanto, desde 2013, quando então o presidente Bozizé foi afastado do poder pelo Seleka, que é um grupo, são grupos maioritariamente muçulmanos, e desde então, portanto, a República Centro-Africana não conheceu mais dias de paz. Portanto, os Selecas não afastaram apenas o presidente do poder, eles também provocaram uma onda de violência que continua até aos nossos dias e que como consequência do aparecimento deste Seleka, levaram ao aparecimento de grupos que lutam contra este Seleka, um pouco por todo lado, que são os anti-Balaka. E o caos instalou-se no país. O caos, a violência e a destruição. E é neste contexto que o padre Aurélio Gazera enviou uma mensagem para Lisboa, para a Fundação AIS. Uma mensagem a propósito, Catarina, e como estávamos a lembrar, dos 50 anos da presença carmelita na República Centro-Africana. Sim, tudo teve início então, como já dissemos aqui, no 16 de dezembro de 1971, quando então os primeiros 4 missionários chegaram a Bozum, e desde então os carmelitas têm tido de facto um papel essencial no apoio às comunidades, em especial no apoio aos mais desfavorecidos, portanto um papel que merece todo o nosso apreço, porque é um país, como já dissemos, praticamente em guerra há quase uma década. Uma década de guerra que se transformou num verdadeiro desafio para os carmelitas. Exato, o padre Aurélio Gazera refere isso mesmo na mensagem que nos enviou. Portanto, a construção da paz, o desarmar dos corações, o apoio às populações mais necessitadas, são de facto algumas das urgências que se colocam diariamente aos carmelitas, que continuam o seu trabalho, que já começou então em 1971. Num vídeo que fez questão de gravar em plena igreja em Baoro, o padre Aurélio Gazera, e ele faz um breve retrato não só da situação na região, mas também do trabalho que a sua comunidade religiosa tem vindo a fazer na República Centro-Africana, país que, como vimos, está praticamente em guerra desde 2013. Buongiorno. Sono padre Aurelio e vi parlo da Baoro, in Repubblica Centrafricana, un paese nel cuore dell'Africa, poco conosciuto e conosciuto più spesso per i problemi e le difficoltà. Abbiamo appena celebrato il Natale e stiamo avviandoci verso il resto dell'anno con la riapertura delle scuole e proprio questa mattina mi hanno chiamato dalla nostra missione di Bozum dove è segnalata la presenza di ribelli. La Chiesa sta lavorando molto, ma le difficoltà sono ancora tante. Proprio in questi giorni, insieme a
in altre confessioni religiose, protestanti e musulmani, celebreremo anche, faremo un momento di formazione insieme a un'equipe teatrale proprio sulla coesione sociale, sulla pace. Ed è un lavoro che ci impegna tanto. Noi carmelitani siamo qui in Centrafrica da tanti anni, dal 50, dal 1971, ed è un po' nella tradizione carmelitana. Già con Santa Teresa erano partite i primi tentativi di missione e continuiamo anche adesso dopo tanti anni. Os carmelitas estão presentes na República Centro-Africana desde dezembro de 1971. Fez agora precisamente 51 anos. No minuto e meio, o padre Gazera explica-nos o essencial da missão, do trabalho que está a ser desenvolvido neste país e lembra as palavras do Papa Francisco num dia 1 de janeiro, num Dia Mundial da Paz. Qui in Centrafrica siamo presenti in 5 missioni, in 5 case, di cui 2 parrocchie, questa è Bozum, e 3 case di formazione. Proprio in occasione del 50° abbiamo avuto la gioia dell'ordinazione di 2 giovani sacerdoti centrafricani. Qui il lavoro è molto e c'è bisogno sempre dell'aiuto di tutti. E la presenza e l'appoggio di aiuto alla Chiesa che soffre e di tanti altri ci permette di lavorare e soprattutto di andare avanti, sia nella formazione dei giovani, sia nell'impegno che abbiamo con le scuole. Solo qui a Bauro abbiamo 9 scuole con più di 2000 bambini, ci sono 6 asili e lo stesso nelle altre missioni. Il lavoro è veramente tanto ed è necessario proprio l'impegno un po' di tutti, l'impegno nella preghiera, l'impegno materiale ed economico e l'impegno anche così dell'informarsi, del capire cosa sta succedendo in questa parte del mondo che sembra sempre molto lontana, ma il mondo è piccolo. Quest'anno Papa Francesco nella giornata per la pace ha fatto un messaggio molto bello in cui parla del dialogo tra le generazioni, dell'educazione e del lavoro, e qui sono proprio delle priorità che diventano drammatiche. No início do programa escutámos o arcebispo Sviatoslav Shevchuk numa mensagem em que destacava o frio imenso que se está a fazer na Ucrânia desde que começou a guerra em 24 de fevereiro e também do sofrimento que isso implica para as populações que estão privadas agora praticamente em todo o país de fontes de energia, nomeadamente de eletricidade, por causa dos ataques das tropas russas. Já iremos a essa mensagem, pois antes, Catarina, ele fez-nos chegar uma informação muito importante sobre 2 sacerdotes que foram detidos pelas forças pró-russas a 16 de novembro. E as notícias são muito inquietantes. Sim, são mesmo muito inquietantes, Paulo. Portanto, os padres Ivan Levitsky e Bohdan Geleta, ambos redentoristas, foram detidos então no passado dia 16 de novembro, como o Paulo acabou de dizer, pelas autoridades russas na cidade ucraniana de Berdizanka, e estão a ser torturados sem piedade. Isto segundo as palavras do arcebispo greco-católico de Kiev. Nessas declarações citadas pelo Vatican News, Dom Sviatoslav Shevchuk fala dos 2 sacerdotes como 2 heróis. Sim, como 2 heróis. Portanto, ele diz que os sacerdotes têm sido de facto verdadeiramente heróis, porque diariamente estão ameaçados de morte, sob tortura, para ver se conseguem que eles confessem crimes que efetivamente não cometeram. Que crimes? Essencialmente que tinham armas na sua posse quando foram detidos. Entretanto, esta situação já mereceu uma reação por parte do presidente executivo internacional da Fundação AIS, em que é exigida a libertação imediata dos 2 sacerdotes. Sim, Thomas Arngelder lembrou ambos os sacerdotes. Lembrou que os sacerdotes nunca abandonaram os seus fiéis, a população, apesar de todos os riscos que sabiam que corriam,
e que responsabilizar os padres por sabotagem e espionagem lembra as horas mais sombrias e os piores momentos dos regimes autoritários. Importa dizer que estes dois padres, que estão a ser sujeitos a tortura e ameaças, têm uma condição física, pelo menos um deles, bastante débil. Sim, o padre Bodan Geleta tem uma doença crónica e por isso precisa diariamente de medicação específica, o que não está a acontecer, evidentemente, e por isso a prisão e a tortura ameaçam muito seriamente a sua vida. Entretanto, houve um terceiro sacerdote que também foi detido pelas autoridades pró-russas, mas foi pouco depois libertado. É neste contexto muito complexo e difícil que vamos agora então escutar a mensagem gravada por Dom Sviatoslav Shevchuk, uma mensagem gravada no meio da neve que estava a cair, para agradecer toda a ajuda que a Fundação AIS tem dado à Ucrânia, mas também para lembrar que este vai ser um Natal muito duro, com temperaturas muito baixas e com milhões de pessoas sem aquecimento, sem luz nem água. Greetings from Ukraine. With the snow, with this very special time of the year when we are preparing for the receiving of newborn Jesus Christ, for the Christmas of our Lord Jesus Christ, let me convey to you the best wishes and thanks from Ukraine. Amidst cold, no electricity, no heating, but with God who is coming to be again born among us, we will celebrate this Christmas. And may God's presence be our hope, be our faith, and be the source of our life in today's circumstances of war in Ukraine. Thank you for sharing with us and being with us with your gifts and with your donations, especially through the Church in Need organizations. May the Holy Family be for us an example how to receive Jesus Christ in this very special Christmas. A guerra na Ucrânia começou há 10 meses. Todos os dias esta guerra entra-nos casa dentro pelas televisões e pelas rádios, com testemunhos captados pelos jornalistas, os lamentos das pessoas que perdem familiares e amigos, que veem tudo o que possuíam estilhaçar-se nos bombardeamentos, nos mísseis que caem, nos drones carregados de bombas. Esta guerra, todas as guerras, mostram o que de pior tem a humanidade, mas mostra também a capacidade de sacrifício, a dedicação aos outros, o amor em estado puro. This war is born in the heart. One priest who served on the war served me that the most terrible in the war, where war steal you. You belong to the war. It happened when you stop love. Now we see that this war from one side is very, very terrible, but also we see a lot of the goodness, solidarity, people sacrifice, they love each other, help each other, pray, a lot of pray. Who enter in this work of goodness, he live. Our experience, our faith, give us light, understanding that if I change, if I convert, if I love, it is have also influence for the victory of the goodness in the world, also in this world. We are very, very grateful for this help for Kishinev. It is also touching, very touching, that we are not alone. We need this spiritual help.
E da Ucrânia, desta guerra em plena Europa, vamos agora até à China, na Ásia, ao encontro do nosso correspondente em Macau, o jornalista José Miguel Encarnação, que nos traz todas as semanas sempre um olhar muito atento sobre a vida da Igreja nesta diocese, nesta região do globo. Agora que a República Popular da China começa a aligerar significativamente as medidas de combate à pandemia de Covid-19, também aqui em Macau, o Governo e a Diocese de Macau, assim como outras entidades, também estão a aligerar as mesmas medidas. No entanto, à semelhança de outros natais, de 2020, 2021, quem for participar nas missas desta quadra natalícia terá ainda assim que apresentar um código de saúde verde, utilizar máscara, manter um certo distanciamento, embora já não haja limite do número de fiéis para participar em qualquer ato litúrgico e nas celebrações eucarísticas nas missas. Para este ano, o Natal vai ser então um Natal de festa, um Natal em que parece querer significar não só novamente o renovar dos votos da Natividade de Jesus Cristo, mas também um novo marco para quem aqui vive, dado que, como já dissemos, a normalidade parece estar a querer voltar ao que era. Para este ano estão assim previstas as missas habituais. No dia 24 à noite será então a Missa do Galo. No dia 25 a Missa de Natal. Depois também temos no dia 31 a Missa de Vigília para o Ano Novo. No dia 1 de janeiro será então a Missa pela Paz, pelo Dia Mundial da Paz. Aliás, o Papa já fez saber o conteúdo da sua mensagem para este dia tão especial. E depois, já mais nos primeiros dias de janeiro, será então a festa de Reis, no Dia de Reis, um dia também aqui celebrado com todo o significado. E assim sendo, termina o Natal, sendo que depois o calendário litúrgico segue os seus trâmites normais e os fiéis de Macau irão continuar a aderir ao que é o calendário litúrgico, aos seus diferentes momentos, com toda a fé, com toda a devoção e fraternidade entre os cristãos, que não são assim tão poucos aqui em Macau. A todos desejamos um Feliz Natal. Pois é, Miguel Encarnação, o nosso correspondente em Macau, na China, e assim chegamos ao fim da primeira parte do nosso programa. E na segunda parte nós vamos assistir, como já dissemos, à entrevista com Casimiro Jorge Cajucam. Ele é o diretor da rádio da Igreja da Guiné-Bissau e esteve de passagem em Portugal e falou com a Fundação AIS. Uma entrevista importante que ajuda a perceber melhor os grandes desafios que se colocam à comunidade cristã neste país africano de língua oficial portuguesa. Para já, vamos para um breve intervalo, voltamos logo depois. Это российский танк, это украинский. Вот российский, а Россия вот так даже. Вот все, нет России, улетела Россия, типа. Пыль полная стала. А я буду рисовать растения.
Błogosławieni czystego serca, błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni czystego serca, błogosławieni czystego serca, błogosławieni czystego serca.
Olá de novo, está a ver Igreja no Mundo, o programa da AIS aqui na TV Canção Nova. Sou o Paulo Aido, comigo está a Catarina Martins de Betancourt, a diretora da Fundação AIS em Portugal. Como dissemos há pouco, vamos agora, ao longo dos programas especiais de Natal, passar na íntegra a entrevista a Casimiro Jorge Cajucam. Ele é o diretor da única rádio católica na Guiné-Bissau e nesta entrevista, em exclusivo à Fundação AIS, fala de um país, Catarina, em que os cristãos vivem tempos exigentes, tempos difíceis. Sim, Paulo, é de facto uma grande entrevista porque é invulgar alguém assumir publicamente, ter coragem de fazer publicamente assim um retrato tão duro do país. Mas ainda bem que o fez e que ele teve essa coragem, porque é importante que o mundo saiba o que se está a passar, a ameaça que existe sobre a Guiné-Bissau, que se arrisca a cair, a ser mais um país a cair nas malhas do extremismo religioso. Uma ameaça que é particularmente sensível num país em que as instituições não funcionam muito bem e em que não há proteção aos cidadãos e em que há também sinais inquietantes. Exato. Casimiro Cajucam, que é o diretor da Rádio Solnância, a emissora católica da Guiné-Bissau, referiu alguns sinais, como, por exemplo, a proliferação das mesquitas. Ele diz que nos últimos anos foram sendo construídas centenas de mesquitas, todas elas financiadas pelos países árabes. Na semana passada nós passámos um brevíssimo excerto desta entrevista que vamos agora começar a emitir então na íntegra e ao longo dos programas especiais de Natal que estamos a produzir. A sua atenção, pois, para Casimiro Jorge Cajucam, 40 anos, diretor da única rádio católica na Guiné-Bissau. A sociedade guinense é uma sociedade, infelizmente, é uma sociedade com imensos problemas. É uma sociedade doente, infelizmente, uma sociedade doente que tem vários problemas, muitos problemas, que exige de cada guineense uma contribuição, um esforço redobrado. Então, é por isso que eu escolhi esse caminho de ser formador, de dar a minha contribuição, de tocar a consciência do homem guineense, tocar o coração do homem guineense, porque na Guiné-Bissau os guineenses precisam de uma verdadeira conversão. Precisamos de purificar o nosso coração, senão a sociedade guineense daqui a alguns anos, não sei qual é o adjetivo que eu posso, vai ser muito perigosa, perigosa. Mas caminha para um abismo, de alguma forma. Abismo, exatamente. Há uma como é que eu posso dizer, uma inversão de valor tremenda, tremenda, a desvalorização daquilo, da moral, tudo aquilo que é moral atualmente na Guiné-Bissau é posto no segundo plano. A imoralidade está ganhando cada vez mais espaço na sociedade guinense, começando pela classe política e a própria juventude está a caminhar nesse caminho, muito, muito, muito escuro. Muito bem. Sim. Vamos falar também um pouco sobre a Guiné-Bissau. A Guiné-Bissau é um país essencialmente muçulmano, mas a comunidade cristã é uma comunidade relevante, historicamente até muito relevante. Já agora uma pergunta, o Casimiro nasceu numa família cristã? Nasci numa família cristã, sim, porque os meus pais são cristãos, mas não são cristãos autênticos. Sim. Então são meio cristãos, porque misturam às vezes as coisas com a religião tradicional. Exato. O meu pai vai à missa aos domingos, a minha mãe nem sempre, mas
eles fazem um pouco até de sincretismo. Certo. Eu posso assumir isso. E isso é comum. É comum na Guiné-Bissau. Aí está também mais um desafio que se coloca, digamos, aos responsáveis da Igreja, que é, de alguma forma, apresentar o cristianismo na sua verdadeira expressão. Exatamente. As autoridades eclesiais, as autoridades, sim, do país, da Igreja do país, já assumiram isso e têm essa noção que um dos maiores desafios da Igreja da Guiné-Bissau é combater esse sincretismo religioso. É muito forte, muito forte. Mas não ou tentar adaptar a sua forma de atuação a essa realidade cultural. Realidade cultural, exatamente. Há 3, 4 anos, foi realizado o primeiro sínodo da Diocese de Bissau, no qual um dos temas é exatamente sincretismo religioso. Estamos à espera da saída da resolução do sínodo, que vai clarificar exatamente como é que os cristãos da Guiné-Bissau devem se posicionar, atuar diante dessa situação, porque nada está claro. Às vezes as pessoas misturam as coisas, não há uma diretrizes de orientação sobre este ponto na Guiné-Bissau. Até mesmo entre os sacerdotes, entre as irmãs, há sempre há uns que defendem isso, há uns que condenam isso, e entre não há uma linha clara. Não há uma linha, Certo. É por isso que estamos à espera ansiosamente que saiam as conclusões. Sim, que deve sair, acho que em breve, os cristãos guineenses vão conhecer quais são essas linhas orientadoras. Exatamente. Não é? Muito bem, o Casimiro Jorge Cajucam referiu que um dos problemas, foi a expressão que usou, da Igreja hoje em dia, mas esse não é o único problema. Infelizmente há muitos problemas com que se defronta a Igreja Católica hoje na Guiné-Bissau, a comunidade católica, a comunidade cristã. E aqui importa levantar... Aliás, uma das questões que nós falámos, que o Casimiro colaborou diretamente com a Fundação AES, que foi um ataque a uma igreja católica, a igreja de Gabu, que foi no dia 2 de julho. Esse ataque, digamos, com o vandalismo que aconteceu, surpreendeu a comunidade cristã porque nunca tinha acontecido nada do género. Sim. Como é que lidou o Casimiro, jornalista, com a notícia deste ataque, deste vandalismo a esta igreja católica? Não, foi muito espantoso, porque foi a primeira vez que isso terá acontecido num país onde a relação entre as religiões, a relação entre muçulmanos e cristãos são boas, são extremamente boas. A Guiné-Bissau tinha sido e tem sido exemplo nesse aspecto. Até quando há um evento, por exemplo, um evento religioso muçulmano em Mansoa, a Igreja Católica cede espaço para a realização desse evento. Há 2 anos, quando da ida dos peregrinos muçulmanos a Meca, é na igreja Nossa Senhora de Fátima em Bissau que eles passam quase todo o dia. Em preparação. Quer dizer, há uma convivência muito sã, muito invejável entre muçulmanos e cristãos. Durante o tempo Ramadão, fazem trocas, solidariedade, irmãos muçulmanos que oferecem os seus sacrifícios aos cristãos,
na festa de Páscoa também, Natal, durante esse período, há uma solidariedade. Ficamos espantados, pois embora de 2 anos para cá, começamos já a ver alguns sinais, com a tentativa da politização, da introdução da política nas religiões, sobretudo os líderes políticos que andam a instrumentalizar alguns imames, isso é verídico. Começamos a sentir esse cheiro de que qualquer dia essa relação boa entre cristãos e muçulmanos há de ser ameaçada. Portanto, sente que está no ar, para usar essa expressão, a tentativa de romper essa fraternidade natural entre religiões. Sim, há alguns políticos que, para tirar proveitos políticos, fazem de tudo para romper. E qual é o objetivo? O objetivo só eles que sabem dizer. Eles é que sabem dizer. Há uma expressão em Portugal que é o dividir para reinar. Exatamente, dividir para reinar. Há políticos que tentam de tudo para transformar a Guiné-Bissau, tirar a Guiné-Bissau como um Estado laico para tentar pôr a Guiné-Bissau como um Estado islâmico. Isso é verdade. Foi Casimiro Jorge Cajucamo, diretor da Rádio Diocesana Sol Mansi, na Guiné-Bissau. A entrevista na íntegra vai continuar a ser emitida aqui nas próximas semanas. E assim chegamos ao fim do nosso programa. Resta-me agradecer a colaboração da Catarina, diretora da Fundação AIS em Portugal, assim como de todos os que ajudaram a produzir, a editar e a levar até si este programa. E já sabe, conto consigo, sempre aí desse lado, na próxima semana. Até lá, se Deus quiser.